Caião, você acha que uma pessoa pergunta agora, você acha que aquele episódio da Arca da Aliança em território filisteu, narrado em 1 Samuel, diz respeito àquela fé no medo que você fala ou foi uma intervenção divina? Acho que tem a soma de tudo ali, né? Tá. Tem a soma. O aspecto de Deus estava ali com um anjo bem em cima esperando, toca, toca. No caso, primeiro foi, eles roubaram a arca e levaram para as cidades filisteias. Aí a arca fica lá e começa a dar peste bubônica. Eita. Uma proliferação de ratos e feridas, úlceras explodindo, gente morrendo. Tá. Os sacerdotes filisteus é que interpretaram o que estava acontecendo naquele ambiente, no sul do atual país Israel, aquela região filisteia de Gaza, Ecrom, Asquelon, Asdod, e são as 5 cidades filisteias. E eles, os sacerdotes, é que interpretaram o acontecimento por causa da arca. Eles disseram, isso só está acontecendo porque a arca dos judeus, dos hebreus, está aqui entre nós, dos israelitas. E aí sugeriram que para parar aquilo, eles deveriam fazer simulacros das úlceras e dos ratos que estavam atacando. E oferecer ao Deus dos hebreus pedindo para ele parar a praga. E devolver a arca. Porque a arca, na mão deles, produziria aquilo ali. Então, com toda a sinceridade do meu coração, Deus é Deus. Isso pode acontecer porque Deus fez acontecer. Mas a mente humana também é a mente humana. Isso pode acontecer por causa da culpa. Também uma culpa coletiva. Porque aquela arca era famosa. Aquela arca, cara, atravessou o deserto inteiro. 40 anos. Ela marchava na frente do povo de Israel, derrotando os inimigos no deserto. Atravessou o Jordão. Quando a arca passou, o Rio Jordão parou. Eita, rapaz. Hoje se sabe que uma barragem lá em cima, no norte de Israel, caiu naquela mesma hora e parou o fluxo da água. Mas foi milagrosa a coincidência. Na hora que tava... Na hora que bota o pé, cai o negócio lá e para e o rio seca. É uma coincidência extraordinária, divina. Como o vento soprar, como diz o Êxodo, violentamente, justamente na hora em que o povo de Israel iria atravessar o mar de junco, porque não tinha outra alternativa, se não atravessasse, eles iriam ser mortos pelos egípcios. Não importa se foi o vento que afastou a água no mar de junco, mas a coincidência fenomenológica é que é divina. De novo. De novo. Como de novo outras vezes. Jericó caiu. Por quê? Por um fenômeno físico. Pedra sobre pedra, e se você conhece as ruínas daquela Jericó, os pedaços de ruínas daquela Jericó dos dias de Josué, você vê que era uma ruína, estava longe de ser uma muralha com toda a estrutura mais bem feita de outras estruturas. Então, 7 dias rodando, bum, 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 soldados pisando o chão, bum, bum, cadentemente, com trombetas tocando e gente gritando, trombetas tocando e gente gritando, e no último dia fazem isso 7 vezes, tocam as trombetas e gritam e o muro cai. Você consegue operar isso em laboratórios de física. Você faz isso acontecer pelo fenômeno físico. Agora, quem ia na frente? A arca. Então ela foi ficando imantada com um poder extraordinário. Aí derrotam outras cidades, vão derrotando. Toda vez que eles obedeciam e botavam a arca na frente, eles iam com uma gana poderosa e iam vencendo tudo, todas as coisas. O cara chega a dizer
Sol, detente em Gibeon, Josué. E tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou. Ixi. Como nunca antes, ouvindo Deus a voz de um homem. É o que diz lá no início do livro de Josué, né? Então, imagina só o poder psicocoletivo da imagem da figura dessa arca. Aonde se dizia que tinha a vara de Arão, enorme, que tinha florescido. Imagina a vara de Arão, uma vara grande para Arão pegar o cajado dele. Cajado dele. Morto. Um pedaço de pau. Décadas, um pedaço de pau, imagina. Aí começa a desabrochar flores que não morrem mais nele. Vindicando ao sacerdócio de Arão legitimidade diante de Deus. As tábuas da lei com as quais Moisés desceu do Monte Sinai. E uma porção do maná, que no livro de Êxodo diz que apodrecia em 24 horas. Mas o que foi posto lá supostamente teria ficado lá inapodrecível. Conservadinho. Conserva como uma espécie de ressurreição. É, cara. É. Era tipo a geladeira do maná. É. Aí, pois bem, está na arca. E a arca, por causa da desobediência do povo de Israel, é roubada e levada pelos filisteus. Mas é um trunfo amaldiçoado, que eles carregam como uma vitória desgraçada. Era símbolo maior do povo de Israel, por isso eles levam. Mas ao mesmo tempo, o inconsciente de todo aquele povo olha para aquilo dizendo, Cara, isso baixa a imunidade. Física, o medo, o pavor, o pânico, tudo isso. Aí graça algo que estava pronto para explodir. E a interpretação lógica foi por causa da arca. Vamos devolver esse negócio. Tá dando pau aqui. Quando eles devolveram, depois de um tempo, a imunidade subiu, o negócio passou. E Israel tinha temor da arca, mas tinha grande amor. Mas o temor é o que faz aquele usar. Você conhece essa história? Não. Quando a arca é levada, depois eles vão removê-la para o tabernáculo, nos dias já de Davi, com grande alegria. Conta aí para nós. Eles puseram a arca num carro de bois para ser puxada, porque ela não podia ser tocada. Ela não, carregada com varas por sacerdotes. Ah, tá. Ela pegada no ombro. No tipo andor. Sacerdotes. Agora, ninguém podia tocar nela. Ah, tá. Aí eles a puseram numa carroça de bois para levá-la. Tá. Só que no meio do caminho, a carroça deu uma virada num buraco e uma tombadinha. A arca começou a escorregar. Aí esse cara usar, numa angústia enorme de não deixar a arca cair, tocou nela. Quando ele tocou, ele morreu, fulminado. Que é isso, cara? Você veja o poder extraordinário de uma psicossomatização do que a mente produz, do que o medo produz. Porque, sinceramente, eu não creio que foi Deus que feriu o cara porque ele pegou naquela arca. Você não vai por aí? Não vou, não consigo ir. É um fenômeno extraordinário, mas tem a ver com que a culpa, o medo, o pânico e o terror do luminoso, o terror do misterioso pode produzir num ser humano. E você veja, depois essa arca foi roubada, foi apanhada para lá e para cá, e nunca aconteceu nada com quem pegou, ela chegou a desaparecer, graças a Deus. Você já pensou se essa arca existisse até hoje? A idolatria desse bagulho, desse negócio, gerar. O que ela ia gerar? Vixe, não tinha Deus, nem Jesus, nem palavra para competir com uma arca dessa. Seria o maior bezerro de ouro de idolatria humana. Graças a Deus, naquele período ali do exílio em Babilônia, antes, durante, depois, no processo, ela foi roubada quando o templo foi destruído e levada. Aí tem teorias, que não vem um caso aqui contar as teorias. Tem teorias? Muitas.
E uma delas é que ela foi levada para a Etiópia por Menaleque, filho de Salomão, aquela história toda. E por isso é que lá na Etiópia você não tem nem sinagoga e nem templos cristãos que não tenham um simulacro da Arca da Aliança. Olha isso. Isso já há 2.500 anos. Sempre tem um... Isso, as sinagogas. E depois de Jesus, as igrejas que foram começadas lá, e a tradição diz que foi por aquele tesoureiro da Etiópia, de Candace, rainha dos etíopes, narrado em Atos 8, que se converteu e foi batizado por Filipe na estrada entre Jerusalém e Gaza, e que foi de volta para a Etiópia, e começaram as igrejas a crescerem. Todas elas, tanto quanto as sinagogas, são marcadas por uma Arca da Aliança na Etiópia. Aí tem outras teorias de outros tipos e tudo mais, que não faltam, são teorias. O fato é simples. A única outra alusão à arca depois disso, vai aparecer já Jesus mencionando o que aconteceu com Davi e a arca e os pães da proposição. Aí depois você tem no livro de Hebreus uma alusão à arca, uma alusão simbólica, arquetípica, metafórica. E lá no Apocalipse se diz que então abriram-se os céus e se viu no céu a Arca da Aliança. Numa linguagem também arquetípica, simbólica e de natureza ilustrativa. Não é para pensar que a Arca da Aliança está no céu, porque a Arca da Aliança era expressão, como diz o livro de Hebreus, do que Jesus já fez. Jesus é a presença de Deus, Jesus é a lei da vida, Jesus é o sacerdócio eterno e Jesus é a incorruptibilidade do pão da vida. Está tudo ali, em Cristo. Aquilo virou sombra, virou um arquétipo passado. Mas se aquele objeto estivesse vivo hoje, pela madrugada, cara, o muro das lamentações já é aquilo ali? De idolatria, de bota-papel, de não sei o quê. Vamos derrubar as mesquitas para construir um terceiro templo. Se tivesse a arca, a humanidade não seria o que a humanidade é. Teria havido todo tipo de guerra por causa dessa arca. Porque o sagrado no mundo é um dos maiores propulsores de guerra. É a economia, a necessidade econômica de aumento territorial para que se tenha mais commodities e riquezas, e o sagrado, que é o que te dá a justificativa divina para fazer o assalto. É o sagrado. Então, pelo amor de Deus, a arca. Pois bem, meu amigo, eu acho que eu já te respondi. Só mais uma, com toda vai. sinceridade. Tem Por gente favor. aí que vai ficar zangada. Eu creio na ressurreição de Jesus. Só mais Ressuscitou dos mortos. Pega aqui, vê aqui. Comeu e bebeu na presença deles. Foi assunto aos céus. Agora, a arca, para mim, era uma simbolização, uma arquetipia. Tem até um autor chamado Graham Hancock, que escreveu alguns livros sobre a arca, Tá. que eu li há uns 30 anos atrás. Mas o Graham Hancock diz que a arca era uma máquina radioativa. Tipo Você veja como a Césio viagem 137. ele diz que as tábuas da lei eram radioativas. E o que Moisés experimentou no alto do Monte Sinai foi uma experiência radioativa. Olha isso, cara. E provavelmente ele teve um encontro com extraterrestres que desceram e que deram aquela revelação para a humanidade se proteger da sua inteligência perversa. A consequência dessa radioatividade ficou na cara de Moisés, cujo rosto ficou brilhando. Ah, tá. E as tábuas esculpidas por esse pincel radioativo emanavam radioatividade. Por isso elas tinham que ficar protegidas do povo, isso e aquilo. E o povo atribuía esse poder a alguma coisa milagrosa da parte de Deus.
e que o próprio Moisés teria morrido das consequências da radioatividade. Isso é o Graham Hancock. Essa é a teoria do cara. É. Eu não me lembro mais nem o livro no qual ele fala isso. Ele tem The Seal and the Sign and the Seal. Ele tem um outro que sobre a arca que eu não estou lembrado aqui agora. Mas ele tem alguns assim. Tá. Tem todo tipo de teoria. Tá, aí que eu quero pegar aqui. Então, se você for atrás de historinhas, cara, não falta historinha. Você falou que tem várias teorias de destino. Eu sou muito simples. Qual que é a tua? A minha é simples. Qual que foi a tua teoria? A arca, as tábuas, a vara de Arão foi objeto de um fenômeno milagroso que simboliza tremendamente a ressurreição de Jesus também, que é o morto que floresce, e a incorruptibilidade do pão da vida, que é Cristo, porque o maná se apodrecia em 24 horas e Jesus vive para sempre. E fizeram uma caixa linda, conforme Moisés creu que recebeu como orientação divina para ser o depósito daquele relicário. Desse material. Ok. Agora, eu creio que se um índio encontrasse isso em algum lugar, podia pegar, abrir, olhar, brincar, não ia sofrer nada, porque não ia projetar nada para aquilo. Tá, e era uma caixa. Era uma caixa. Se uma criança em algum lugar que não fosse filha de judeu e nem fosse treinada para ficar apavorada, abrisse aquela caixa, podia brincar lá dentro, fechar a tampa, pichar a tábua, transportar coisas, enfim. Eu creio que a maior parte dessas coisas são provocadas pela projeção do nosso olhar. Então você crê que uma pessoa que sem essa projeção pode ter encontrado essa arca em algum lugar e destruído ela? Como muitas, como ela pode ter sido levada para qualquer lugar, ninguém sabe que fim ela levou, ninguém sabe se ela virou uma urna na casa de um magnata de uma pessoa oriental que tá aí. Sim. Há 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás. Ninguém sabe. Então, é que, porque está escrito na Bíblia, tem que se tornar uma coisa mágica. Tá. Eu não sou assim, eu leio a Bíblia a partir de Jesus, e Jesus não magificou objeto nem coisa alguma. Nada. Então, meus olhos enxergam a vida como Jesus enxergou. Eu busco todo dia ver tudo como Jesus viu. A arca, Moisés, o maná. Jesus disse, o maná de Moisés não era nada, apodrece todo dia. Eu sou o maná da vida. Quem come da palavra, e o meu maná é a minha palavra. Quem come do meu maná, que é a minha palavra, vive eternamente. Em Jesus, o mundo fica ateizado de elementos sagrados e de relíquias divinas. Em Cristo Jesus, tudo é santo e nada é sagrado.